Saúdo você com a graça e a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe grandemente a tua vida e que hoje Ele possa falar profundamente ao teu coração por meio da mensagem que nós vamos aqui estudar da Palavra de Deus. Convido você para fazer a tua oração pessoal, particular, pedindo ao Senhor sabedoria para poder compreender a palavra, aquilo que vamos estudar. E também, se você tiver interesse, tome papel, caneta, anote, porque eu acredito que esse tema tem aplicação prática e você vai usá-lo muitas vezes. Hoje nós vamos falar sobre o seguinte: quais orações podem ser atendidas por Deus? Eu vou repetir. Quais orações podem ser atendidas por Deus? Será que toda oração pode ser atendida? Deus, tudo que nós pedimos, vamos receber da parte de Deus? Vamos encontrar a resposta no estudo de hoje. Convido você para abrir a Bíblia em Mateus, capítulo 7. Aqui nós encontramos um convite de Jesus para que nós nos aproximemos de Deus e peçamos aquilo que está em nossos corações. No versículo 7, ele diz: Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. Se parássemos aqui, todos entenderiam que qualquer coisa que pedimos a Deus, Ele vai atender. Ou seja, tudo que eu quiser, Deus fará. Os meus sonhos, Deus vai realizar. A minha vontade será feita na medida em que eu for uma pessoa de oração. Contudo, Jesus não para a sua instrução aqui, portanto é interessante nós darmos sequência na leitura para entendermos do que ele está falando. Qual é a dádiva a qual, com certeza, se nós pedirmos, ele dará. Versículo 9. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? E se vós, sendo maus, sabeis dar coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhes pedirem. Interessante. Só que a Bíblia, ela não se resume a esta admoestação que está aqui em Mateus capítulo 7, falando sobre a oração. Isso também aparece, essa orientação aparece em outros evangelhos, especialmente no evangelho de Lucas. Eu gostaria de tratar isso aqui com você agora. Eu acho que vai ajudar para que nós possamos esclarecer. Lucas 11, versículo 11. E qual o pai dentre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Veja que é o mesmo texto, né? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente. Versículo 13. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Eu não estou dizendo que o Pai não está disposto a dar boas coisas além do Espírito Santo para nós. Mas a Bíblia deixa claro que aquilo que nós podemos pedir na plena certeza de que receberemos é o Espírito Santo. Como o próprio nome diz, o Espírito é santo. Ele promove santidade nas nossas vidas. E o interesse do Pai é justamente que nós nos tornemos pessoas santas, moralmente boas, éticas, corretas, justas. Por isso que Ele vai dar o Espírito Santo sempre que for o nosso desejo para este objetivo, para este fim. Se você quer se aproximar de Deus, se você quer ser uma pessoa justa, se você quer mudar de vida para ser uma pessoa como Deus aprova, então pode ter certeza que a tua oração será atendida. Sempre. Agora, eu gostaria de tratar de um outro detalhe relativo à oração também. Eu nem sempre peço o Espírito Santo, há vezes em que nós pedimos outras coisas. Por vezes nós pedimos por outras pessoas, por um problema, por alguém que está doente,
por uma situação financeira, etc. E como é que nós vamos estar seguros de que Deus há de nos responder? Te convido para abrir a Bíblia em 1 João, capítulo 3, no versículo 21. Aqui o Senhor nos dá uma regra prática que nós podemos aplicar nas nossas vidas. Diz assim: amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. O que quer dizer o coração condenar, né? Tem gente que fala, meu coração está pedindo. A ideia é assim, eu estou com vontade de fazer. O coração do homem, ele é enganoso. E o sentido da palavra coração aqui não é o sentido do meu desejo carnal. Até porque a Bíblia diz que a carne guerreia contra o Espírito de Deus e o Espírito de Deus guerreia contra a carne. Isso quer dizer que a carne do homem quer uma coisa, enquanto Deus sabe que o melhor para ele fazer é outra coisa. Ok, dito isto, nós podemos fazer um comparativo deste texto. Mantenha aqui aberta a Bíblia. Nós vamos comparar com Romanos, capítulo 2, e vamos entender em que sentido que a Bíblia está falando aqui que o nosso coração pode nos condenar ou não nos condenar. Romanos, capítulo 2, quando ele fala do juízo, ele diz o seguinte: versículo 14. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. Trocando em miúdos, ele está falando aqui que pessoas que nunca conheceram Jesus e nem a Bíblia, elas ouviram a voz da consciência, porque Jesus fala na consciência de todas as pessoas. E aí elas se submeteram às instruções que receberam, portanto a sua própria consciência não condena de nada. Sabe a diferença entre dormir com a consciência culpada e dormir com a consciência limpa? Se você já passou pelas duas situações, com certeza você sabe. Né? Dormir com a consciência limpa é dormir um sono tranquilo. Consciência pesada, ela traz males, traz preocupações, medo, etc. E aí, é neste contexto que se encaixa o que João disse na sua epístola. Nós vamos voltar para lá, 1 João, capítulo 3, versículo 21. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. Ora, se eu vou pedir uma coisa para Deus e eu não estou com a consciência pesada, eu vou, usando assim um termo popular, eu vou de peito aberto, certo? Sem medo de falar com Deus, sem medo de que, não, talvez Deus não me ouça, porque tem esse pecado aqui, esta coisa que não está bem, etc. Veja, não é que Deus não esteja disposto a nos ouvir. Claro que Ele sempre ouve, Ele é onisciente. Até antes da palavra sair da nossa boca, a Bíblia fala disso. Deus já conhece o que está no nosso coração. Agora, ocorre que quando nós fazemos algo e sabemos que está errado, nós é que nos sentimos afastados de Deus. Deus não se afastou de nós. Escute bem, hein? Deus não se afastou. Em Salmos, o salmista diz que se eu estiver lá no fundo do oceano, ainda assim lá Deus está também. Deus está comigo, Deus está com você. Agora a questão é que quando a minha consciência está culpada, está pesada, eu não sinto a presença de Deus. Por quê? Ora, porque o inimigo, o demônio, ele vem na minha mente falando, mas você vai pedir para Deus? Como? Olha só, olha como é que você está sujo. E aí nós ficamos sem moral para dizer para o diabo, vai para lá, Satanás, em nome de Jesus, e eu vou obter o que eu preciso. Davi, quando cometeu o pecado, aquele pecado com Batseba, o adultério,
e foi repreendido pelo profeta Natã, ele compôs um salmo. Salmo muito conhecido, por sinal, que é o Salmo 51. E é interessante o que ele diz aqui no versículo 11. Ele diz assim: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Então o que aconteceu? O coração dele, ele se sentia sem condições de estar na presença de Deus. Isso é o que acontece quando nós não estamos andando no caminho correto. E João está tratando disso. Voltando lá para 1 João, capítulo 3, a partir do versículo 22. Então ele dizia, né, se a nossa consciência, o nosso coração não nos condena, verso 22, qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Então, quando eu estou de consciência limpa, eu vou e peço. Agora, se eu estou de consciência limpa, é porque eu estou em harmonia com Deus. E estando em harmonia com Deus, pergunto a você, meu querido irmão, minha querida irmã, o que vou pedir a Ele? Será que eu vou pedir coisas que desagradam a Deus? Ou eu vou pedir coisas que vão contribuir para a minha caminhada cristã, para eu estar mais semelhante ao Senhor? Ora, se eu estou sendo guiado pelo Espírito de Deus, eu vou fazer pedidos sábios. E, obviamente, vou ser atendido. Deus vai me dar porque Ele tem a maior alegria em atender os pedidos dos seus filhos. Tem um detalhe, eu gostaria de compartilhar com você um verso que trata bem disso. Está em Provérbios, capítulo 15, no versículo 29. Ele diz assim: longe está o Senhor dos ímpios. Ou melhor, a palavra está, ela está em itálico. Eu nem devia ter lido, né? Porque o itálico ele não está na escritura, ok? É o homem, o tradutor que colocou. Então, é o salmista, ou melhor, o sábio dizendo, né? Longe o Senhor dos ímpios, ou seja, que o Senhor fique longe dos ímpios, não abençoe eles nos seus caminhos, mas escutará a oração dos justos. Deus escutará a oração dos justos. Portanto, você procura andar no caminho da justiça, saiba que Deus há de escutar as tuas orações. Agora, mesmo a oração do justo, ela pode ser deferida, como pode não ser deferida. Olha que, quando a pessoa está andando no caminho certo, isso é uma garantia de que a oração dela chega até Deus, e Deus a ouve, pondera sobre ela e vai tomar uma decisão. E aí, a partir daí, a decisão é aquela que Deus quiser. Eu já vou falar sobre a decisão. Mas essa primeira etapa é mais ou menos como num processo judicial aqui na Terra. Hoje em dia, via de regra, nós não podemos chegar até o juiz sem um advogado. Então, a parte que está no processo, ela não pode ser ouvida pelo juiz se ela não for junto com o seu advogado. Então, se eu não for da forma certa, conforme estatuído na lei, eu não serei atendido. Então aqui diz, bom, o ímpio, não adianta ele pedir o que ele quer para Deus, ele não vai ser atendido. Por quê? Porque ele não está cumprindo aquilo que foi estatuído. Estatuído quer dizer aquilo que foi dito que deveria ser feito, a ordem, né? A regra. A regra é a seguinte: primeiro Jesus falou, ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas quem está com Jesus está andando em justiça, então esse vai ser atendido. Agora, aquele que está andando na impiedade, ele está dando as costas para Jesus. Portanto, não espere que ele vá pedir o que ele quer e Deus vai atender. Senão seria até uma incoerência da parte de Deus. Por exemplo, né? Você já parou para pensar alguém pedindo, Senhor, está faltando dinheiro para eu fumar o meu baseado hoje, eu pediria que o Senhor me mandasse uma alma abençoada para me dar aqui um pouquinho, só para eu comprar um. Você acha que Deus vai responder uma oração assim? Meus queridos irmãos, Deus sabe que o baseado vai prejudicar aquela pessoa, certo? Então ele não vai responder, por misericórdia, até por amor. Então aquela pessoa não veio da forma que deveria. Agora,
Se ela tivesse tido um encontro com Jesus, qual seria a sua oração? Não seria o contrário? Senhor, não consigo ficar sem o baseado, me ajude a vencer, a sair dessa situação. Esta oração seria ouvida, com certeza. Quem pede ajuda em nome de Jesus sempre é ouvido, porque Jesus vive sempre para interceder pelos pecadores. Então falamos dessa primeira etapa. A oração chegou até Deus porque você estava em harmonia com a vontade dele, a tua consciência não te acusava. E se ela te acusa, o que você faz? Bom, você pede perdão. Mas eu não sei se você é atendido, porque eu sou tão ruim, tão mal. Bom, a Bíblia diz que Deus perdoa pecadores. Isso é um detalhe interessante. Em 1 João, capítulo número 2, versículos 1 e 2 diz assim: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação. Propiciação, entenda-se, o pedido de perdão. Ele é o pedido de perdão pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Portanto, meu querido irmão, não importa quão longe você tenha ido, quão sujo você se sinta, quão mergulhado na lama você acha que está agora. Se você vai até Deus confiando em Jesus Cristo, então Deus ouve, porque você foi da forma certa. Você foi recebido porque você foi acompanhado do advogado. E esse advogado, ele é o perdão para todo mundo. Você está no mundo, portanto, você já tem a garantia do teu perdão. Esse advogado nunca perdeu uma causa. Então, meu querido irmão, agora sim nós avançamos, né? Você colocou a tua oração, foi postada lá no tribunal de Deus, chegou até ele. Agora Deus vai fazer a avaliação do teu requerimento, a avaliação do teu pedido. E agora, qual será o resultado desta avaliação? Eu queria levá-lo a meditar um pouquinho na oração que Cristo proferiu. Cristo estava sendo pregado na cruz. E aí, em Lucas 23, versículo 33, diz que quando eles o crucificaram, verso 34, Jesus orou assim: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. É interessante porque se uma oração deveria ser atendida, é a de Jesus, certo? Não havia nenhuma imperfeição em Jesus que justificasse a oração dele não ser ouvida. Ok, agora a oração foi ouvida e Deus perdoou aqueles que o crucificaram, inclusive nós que mandamos pecados para lá. Todos foram perdoados por Deus por intermédio da intercessão de Jesus, que foi feita por essa oração e continua no céu, porque em Hebreus capítulo 8 a Bíblia diz: Jesus é o nosso sumo sacerdote hoje. Mas e daí? Como é que fica? No caso da oração de Jesus, Deus, ele abriu então, na lei dele, uma forma de perdoar a todos nós. Só que esse perdão, eu posso me apropriar dele ou eu posso rejeitá-lo. Dizendo em outra forma, né? A oração de Jesus pode ser deferida a meu respeito ou pode ser não deferida a meu respeito, pela minha própria vontade. Certa vez, isso há uma década atrás mais ou menos, o governo lançou um comunicado de que aqueles que tinham contas ou comprovação do uso, né, de veículos do ano tal até o ano tal, teriam direito a uma restituição de um valor que na época tinha sido cobrado pelo governo a título de empréstimo compulsório do combustível. Até havia quem colocasse no jornal o seguinte anúncio: seu direito. E aí a pessoa ia se informar, descobria, tinha alguém, um advogado, enfim, que cuidava de toda a papelada para reaver para ela aquele valor que ela tinha depositado compulsoriamente para o governo, ou seja, por obrigação. Só que, para que a pessoa recebesse o dinheiro,
ela tinha que solicitar e havia um prazo para aquilo. Se o prazo passasse, o prazo prescrevesse, então ela não teria mais o direito de solicitar a devolução. E geralmente ocorre quando há uma decisão a favor do contribuinte, que o contribuinte tem um tempo para ele poder correr atrás do seu direito, ou seja, exercer o seu direito, na verdade, o que quer dizer chegar lá e pedir, falar, olha, eu quero sim, quero receber, é meu. E isto que acontece aqui na Terra é um exemplo claro e bastante similar ao que acontece no céu. Jesus pediu perdão de todos os nossos pecados. Deus nos perdoou. Todas as transgressões dos 10 mandamentos de Deus foram perdoadas. Só que então foi estabelecido um prazo para que nós possamos exercer o nosso direito de nos apropriarmos deste perdão. E o anúncio para que nós possamos fazer ou exercer este direito, o anúncio de jornal é a pregação do Evangelho das Boas Novas. É o que você está escutando agora, é o que está sendo anunciado no mundo. Agora, existe um prazo. A graça de Deus não é estendida indefinidamente. Chegará um dia em que a última pessoa terá exercido o seu direito e depois dali não haverá mais segunda oportunidade. No caso real, Deus dá chance para todos e finalmente todos vão tomar a sua decisão. Há pessoas que rapidamente exercem o seu direito e aceitam o Senhor Jesus, mas há aquelas que deixam para amanhã. E para depois, e aquilo vai se tornando um assunto de menor importância, porque todo dia surge algo urgente, algo importante, e aí Jesus vai ficando em segundo, terceiro plano na sua vida, até que chega uma hora que a correria do dia a dia faz com que ela esqueça completamente da necessidade que ela tem de um Salvador e do perdão dos pecados. E pode ser que, quando for tarde demais, ela veja que ela não deu a mínima para aquela grande oferta que tinha sido feita. Não exerceu o seu direito enquanto ela pôde, o desprezou e finalmente o rejeitou. Aqueles que não buscaram exercer o seu direito no prazo, perderam. Um dia, a porta da graça vai se encerrar. E os transgressores da lei de Deus ficarão para sempre sem perdão. Receberão as 7 pragas do Apocalipse e, por fim, a morte eterna no lago de fogo após 1000 anos. Mas este não precisa ser o teu fim, porque o lago de fogo nunca foi preparado para nenhum ser humano. Jesus disse, inclusive, na sua parábola, ou melhor, contando o que aconteceria lá nos últimos dias, ele falou que quando o Filho do Homem se assentasse no trono da sua glória e ele separasse as ovelhas dos bodes, justos, de ímpios, ele disse que ia dizer para os ímpios o seguinte: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. O fogo não estava preparado para ser humano nenhum, era só para anjo. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, Deus tem o maior interesse é que você se salve. E se você aceitar e receber a salvação dele, juntamente com ela virá o dom do Espírito Santo para você andar em harmonia com a sua vontade. Apocalipse 14, versículo 12, nos mostra a característica do povo de Deus dos últimos dias. O que vai acontecer na vida de quem receber de fato o Senhor Jesus. Aqui está a perseverança dos santos, diz o texto. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Deseja você estar entre os santos? Deseja você hoje fazer a oração que sempre será respondida, pedindo a Deus: Senhor, derrama sobre mim o Teu Espírito Santo, transforma a minha vida. Senhor, perdoe os meus pecados. O Senhor certamente vai te ouvir. Se este é o teu desejo, eu quero orar por você nesta ocasião. Feche os teus olhos. Senhor nosso Pai, nós te rogamos que o Senhor possa, cumprindo a Tua palavra, conceder o perdão e o dom do Espírito Santo àqueles que agora abrem os seus corações para receber a Tua graça, para serem perdoados, para mudarem de vida, para se limparem da imundícia do pecado e para andarem em harmonia perfeita
com os 10 mandamentos da tua lei. Aqueles que querem ser súditos do céu, aqueles que querem receber a vida eterna, aqueles que agora desejam exercer o seu direito, dado pela tua graça maravilhosa, de serem salvos. Abençoa, Senhor, confirma cada um deles no teu caminho, dá-lhes forças para andar a partir de hoje e que eles possam perseverar até o final. Te rogamos estas bênçãos em nome de Cristo Jesus. Amém. Querido irmão e irmã, você que orou comigo, queria te lembrar que Jesus, quando curava alguém, dizia: vá e não peques mais. Te digo hoje o mesmo. Vá confiando no poder de Deus, estudando a sua palavra e não peques mais. Assim, você terá a garantia da vida eterna. E se você quiser estar junto com a igreja daqueles que estão no mesmo caminho, guardando os 10 mandamentos da lei de Deus pelo poder de Jesus, aqueles que encontraram a paz com Deus e a consciência limpa e tranquila, entre em contato conosco. Nosso e-mail é contato@advertenciafinal.com.br. Vai ser uma alegria poder te ajudar. E também te convido para estar nos assistindo nas transmissões dos cultos que fazemos 2 vezes por semana. Terças-feiras, 8 da noite, e sábados em 2 horários, 15 para as 10 da manhã, Escola Bíblica das Crianças, e 15 para as 11 da manhã, Mensagem do Culto. Você nos assiste pelo canal youtube.com/TV Advertência Final ou pelo site advertenciafinal.com.br. Fique com Deus e espero estarmos juntos na próxima oportunidade para estudarmos mais da Santa Palavra do Senhor. Até lá!